Esse episódio é especialmente para todas as crianças desajustadas que precisaram recorrer a séries de TV e filmes para poder se sentir confortáveis e, por que não, pertencentes. Olá, 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 você que me escuta aí do outro lado. Seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu podcast sobre séries, filmes, livros e entretenimento em geral. Você achou que esse podcast tinha morrido? Eu também, mas ele voltou do submundo, ressurgindo como uma fênix para mais um episódio. E se antes eu dizia que esse era o seu podcast semanal, ele virou meio que um podcast anual. Mas é isso aí. Dessa vez, esse episódio é sobre o mais novo filme da A24, ou A24, se você for brasileiro. Eu vi a TV brilhar, em tradução livre e do original I Saw the TV Glow. E eu não tô sozinho aqui hoje. Comigo, para falar sobre esse filme que tá super divisível na internet, tá o meu alter ego e parte do A Tela que Habito, Loris. Tudo bem, Loris? Oi, JP, tudo bem com você? Só para explicar para as pessoas, né, por que você, eu sou seu alter ego, sua outra parte, porque a gente se complementa, a gente gosta de quase tudo do mesmo jeito, salvo raras exceções, né, porque senão a gente podia ser duas pessoas, um de um multiverso, outro de outro, vivendo no mesmo local, mas aí essas pequenas falhas são para mostrar que cada um é cada um. E muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nesse filme que não foi divisível para nós dois. Esse filme, para nós dois, ele foi, mais uma vez, unanimidade. Então é isso, muito obrigada. Bora lá falar do filme. Como deu pra notar, o podcast tá devagar, quase parando. Se você gosta do que eu falo aqui, você pode me seguir nas redes sociais, lá no @LDMCpod, tanto no Instagram quanto no TikTok, que eu tô um pouco mais presente lá, dando dicas de filmes e séries. Ressaltando aqui que esse primeiro bloco é livre de spoiler, e a gente vai avisar antes de começar a falar sobre trechos mais impactantes do filme, então pode ouvir tranquilo mesmo se você ainda não assistiu o filme. Então, sem mais delongas, vamos pro episódio, porque longe de mim criticar, mas vamos falar de I Saw the TV Glow. I know this might sound crazy. I don't want to alarm you. Do you remember a TV show we used to watch together? It was called The Big of Eight? Yeah. Do you watch? Em 2021, Jane Schoenbrun lançou We're All Going to the World's Fair, seu segundo longa-metragem, mas o primeiro com uma distribuição de verdade. O filme estreou em Sundance e teve uma repercussão considerável em festivais, mesmo com um orçamento minúsculo. Com seu nome já mais em alta no circuito, Jane volta aqui com I Saw the TV Glow, agora com um orçamento muito maior e carregando o selo da A24. Assim como seu antecessor, TV Glow tem um ritmo extremamente low burn e uma narrativa que pode ser um pouco mais difícil para as pessoas que gostam de uma trama mais ágil. No filme, a gente acompanha a história de Owen, um garoto introspectivo que acaba fazendo amizade com Maddie, uma garota mais velha do seu colégio. Maddie é a responsável por apresentar de fato a série The Pink Opaque para Owen, que sempre teve curiosidade para assistir, mas nunca conseguiu por conta de seus pais. A amizade entre os dois se desenvolve totalmente ao redor dessa obsessão compartilhada pela série de TV, até que um dia Maddie desaparece sem deixar vestígios, enquanto Owen precisa lidar com seus próprios dilemas e as consequências do desaparecimento da amiga. O Owen é vivido aqui pelo Justice Smith, lá de Dungeons and Dragons, de 2020, e a Maddie é vivida por Bridget Lundy Payne, da série Atypical da Netflix. No elenco, a gente também tem uma galera muito legal, como a Danielle Deadwyler, do filme Justiça para Emmett Till, a Amber Benson, que interpretou a Tara na série Buffy a Caça-Vampiros, e também o Fred Durst, que foi o vocalista da banda Limp Bizkit, por mais aleatório que isso seja. Até onde eu tô vendo, a repercussão do longa tá bem polarizada. Tem uma galera que tá dividida entre ótimo filme, super reflexivo e interessante, e do outro lado, os que acham o pior filme do mundo, um lixo total. Como eu já citei, o longa tem o carimbo da A24, o que já deixa a gente um pouco mais preparado, mais situado no tipo de história que vem a seguir. Inclusive, TV Glow é descrito como um terror dramático, mas a gente já começa a debater daqui, porque muita gente nem considera esse filme um terror de verdade. Mas e você, Loris? O que você achou do filme? Então, quando eu comecei a assistir o filme, deu uns 15 minutinhos, eu tive que parar para fazer alguma coisa. E aí um amigo estava assistindo também, e ele também parou e me perguntou, falou assim, o que você está achando do filme? A primeira palavra que me veio foi melancólico. Eu falei, nossa, eu acho que é o filme mais melancólico que eu já assisti na minha vida. E sobre essa questão, né, que você falou que muitos não consideram terror, é o tipo de filme que eu
e né, a gente aqui no A Tela que Habita, a gente classifica como horror da vida real. Ele passa do terror, entendeu? Ele é o horror da vida real. Então, assim, muitas pessoas não consideram terror, eu acho, porque quando você fala em terror, geralmente as pessoas imaginam demônios, fantasmas, zumbis. E aí tudo que é parte do terror dramático ou do terror psicológico, né, que você não tem essas figuras demoníacas tão claras assim, as pessoas tendem a falar, mas isso não é terror. Aí eu já chamo de horror. Então, pra mim, o filme tem mais essa pegada. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu vou assistir um filme, eu não gosto de saber nada sobre ele. Alguém pode ter falado bem pra mim, posso ter visto uma propaganda, mas eu não assisto trailer, eu não leio nem sinopse, porque tem uma sinopse, pelo amor de Deus, que entrega um filme inteiro. Então eu sou meio dessas que vão ver filmes no escuro. E isso tem um lado muito bom, que a gente sempre, né, eu sempre me surpreendo, e o lado ruim é que porque realmente o filme pode ser ruim e eu perdi meu tempo ali porque não procurei opiniões de outras pessoas antes. Mas independente disso, independente se você é uma pessoa como eu, que gosta de ir no escuro, ou se você é uma pessoa que gosta de saber tudo antes de assistir a um filme, eu acho que esses filmes que são divisivos, que dividem opiniões, eles devem ser sim assistidos, mesmo se você achar que você não vai gostar. Eu acho que tem que assistir, e eu acho que esse filme, por ele ser mais o terror dramático, ou mais o terror psicológico, ou mais esse terror não explícito, é muito importante você realmente assistir, porque ele vai bater diferente dependendo da pessoa que está assistindo. Ele não é um filme, vamos dizer assim, literal, sabe? Ele tem muitas camadas, então realmente é um filme que vai bater diferente nas pessoas. Então, independente se o seu melhor amigo, que seus gostos cinematográficos super coincidem com os dele, e ele não gostar, talvez você vá amar. Mas com essa ressalva, tá, gente? Não é o filme de vampiro, de lobisomem, de zumbi, enfim. Aí realmente acho que é bom já ir preparado, sabendo que não é esse tipo de terror, para já não ter uma falsa expectativa e uma frustração. Porque eu acho que às vezes também é isso, né? Às vezes o filme é até bom, mas ela ficou tão frustrada na expectativa que dança. De uma forma geralzona, a introdução para o clima do filme foi essa. Então, em uma palavra, para mim, esse filme tem muitas características e tal, mas a primeira palavra que me vem na frente é melancolia. Isso não é um bom sentimento. Não que o filme seja ruim, não é isso. É quando a gente pensa numa coisa melancólica, geralmente é uma coisa sofrida. Essa caracterização de terror mesmo, eu sofro com isso na minha própria família, porque um dia a gente tava assistindo aquele filme, eu e minhas irmãs estavam assistindo aquele filme Ninguém Vai Te Salvar, eu acho que é de ET. Isso já é meio que um spoiler do filme, mas enfim. E a gente tava assistindo, eu fiz, nossa, tão difícil eu sentar com a minha família pra ver filme de terror. Aí elas, isso não é filme de terror, isso é filme de alienígena. Eu fiz, o que é que vocês acham que é filme de terror? E ninguém soube me explicar o que elas achavam, porque filme de demônio pra elas não é necessariamente um filme de terror, é um filme de exorcismo. E é um gênero próprio na cabeça delas. Então eu acho que essa caracterização do que é terror, do que é horror, do que se caracteriza como um filme de terror é muito subjetiva até certo ponto, né? Então eu tenho um entendimento, eu classifiquei na minha cabeça esse filme como um terror existencial. É uma vibe de filme que ele utiliza muitos aspectos do terror, ele usa muitos tropos do terror, mas ele tem aquela inquietação que tem esse drama existencial muito grande, tipo Melancolia, sabe? O filme Melancolia. E eu até tinha procurado alguns filmes na mesma aura pra poder dizer aqui, porque realmente é uma experiência muito, muito singular esse filme. Você falou que ele é um filme melancólico e não é muito confortável de assistir, e é verdade, tipo, não é um filme que você vai assistir pra desopilar, não é um filme que você vai assistir, nossa, que dia cansativo, vou botar uma coisa aqui pra me distrair. Ele não é, sabe? Não é de fato. É capaz de você getulhar no final do filme se você for assistir com a cabeça no lugar errado, porque ele é realmente muito complicado. E desses filmes que eu achei similares, eu botei, por exemplo, Mulholland Drive, do David Lynch, e Donnie Darko, porque eu acho que são filmes que eles passam toda essa estranheza, essa inquietação e essa busca por pertencimento e por identidade, por que não, né? De uma forma mais lúdica, mais estranha. Eu fui também sem saber muita coisa. Eu tava ansioso pra esse filme porque eu tinha visto, depois que ele estreou em Sundance, entrou na lista de melhores horrores queer pra você assistir e top 10 filmes de Sundance. E eu só li a sinopse, eu não sabia de muita coisa, mas eu fui com a cabeça muito preparada pra ver um terror pipoca. Eu fui pra ver um terror grandão. Eu não sabia nem que era da A24 ainda na época. Então, os primeiros 15, 20 minutos do filme, eu admito que eu me forcei a gostar. Eu tava tipo, não, eu gostei da estética, eu gosto dos atores,
vez, então vamos assistir. Depois de algum momento virou uma chave pra mim que eu tava extremamente investido. E foi a primeira vez que eu assisti, né? Eu tava assistindo num momento muito conturbado aqui em casa. Eu parei o filme várias vezes e tive que fazer uma coisa, fazer outra, abrir porta pra gente entrar, abrir porta pra gente sair. Eu não consegui me concentrar 100%, mas o filme ainda grudou na minha cabeça que depois de uma semana eu ainda tava falando nele. E eu fui reassistir agora pro episódio com medo. Porque se a minha primeira experiência tinha sido assim, conturbada, eu tinha me forçado, como eu disse, a gostar no começo da primeira assistida, eu achei que a segunda agora, sem a descoberta, né, sem a sensação de surpresa do que vai acontecer, eu fosse achar ainda mais monótono. Mas eu achei extremamente ágil. Por mais que ele tenha momentos mais contemplativos, a gente vai falar sobre isso depois, eu acho que ele tá sempre acontecendo alguma coisa. Mesmo quando não tá acontecendo uma trama de fato, você tá envolto com coisas tão subjetivas e com imagens tão brilhantes que você fica que nem uma criança na frente da televisão só vendo a cor brilhar, sabe? E eu acho que esse é um sentimento muito válido quando a gente fala de cinema, principalmente. Eu sei que a gente, às vezes, quer uma trama mais ágil, ninguém é obrigado a gostar de coisa assim também um pouco mais subjetiva e um pouco mais que vai pra imaginação e não pra o concreto, mas eu acho que é tão interessante assistir essas coisas, mesmo quando você não espera, sabe? Que é uma experiência extremamente válida. Eu acho que essa questão dele ser um filme mais melancólico, e quando você fala em melancolia, pelo menos eu, né? Quando eu falo em melancolia, já me vem essa coisa também do mais devagar. Melancolia não é um sentimento que combina com coisas rápidas, com coisas ágeis. A melancolia é uma coisa mais sofrida, né, demora um tempo e tal. E esse filme, eu acho que ele precisa disso. Então, talvez por isso foi essa sua primeira experiência, né? Quando você assistiu da primeira vez, eu ainda não consegui reassistir, mas foi a minha sensação também de que ele tem um ritmo mais lento, isso não me incomodou, mas é porque você precisa entender também toda a dinâmica daqueles personagens, tudo que está acontecendo com eles ali na vida deles, para depois, quando a história vai se desenvolvendo, você falar, então é mais ou menos isso, ou é mais ou menos aquilo. Então eu acho importante também esse tempo de conhecer os personagens, mas nesse filme ele é feito de uma forma, você citou, né, o Cidade dos Sonhos, esse filme ele tem um quê lynchiano no sentido do cinema onírico, né, tem várias vezes no filme que parece devaneios de sonhos, então assim, não que não façam sentido, porque o filme todo, uma cena faz sentido, não tem nenhuma cena solta que você fala assim, meu Deus, em Twin Peaks, né, já que eu falei do Lynch, não vai chegar ninguém com um tronco debaixo do braço, você vai falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que você está fazendo aqui? Ou você está numa sala vermelha e chega um anão. Não. E a questão desse filme, essa sensação de sonho, a trilha sonora contribui muito. Tem a questão da trilha sonora musical mesmo, das músicas, que são muito importantes, a gente vai falar disso depois, mas as instrumentais, né, a trilha sonora como um todo, que eu falo, né, que não são as músicas, são as de fundo, te dão essa sensação também de que tem uma coisa irreal ali. Né? Ou que eles estão numa suspensão, eu tive muito esse sentimento durante o filme, da melancolia da suspensão, são vidas suspensas, e a música, a trilha sonora te dá essa sensação de que você está flutuando por alguma coisa, você não está num lugar real e você não está com certeza de nada, você está flutuando mesmo, e eu acho que a trilha sonora é importantíssima, tanto quanto a imagem, para te dar essa sensação de flutuar mesmo, você tá num sonho, é muito onírico. O início do filme tem uma cena que eu acho que vocês vão entender bem isso que eu tô falando do flutuar, é uma representação visual desse sentimento de estar maravilhado com uma coisa, você tá vendo uma coisa ali, tem uma coisa acontecendo, você não tá sabendo muito bem o que é, mas você tá ali admirando. Exatamente. Tu falou também do onírico, e de fato, tem uma entrevista de Jane, né, que dirige o filme. Vou fazer uma citação aqui do que Jane falou, mas com uma tradução livre aqui que eu fiz, tá? Então, Jane fala aqui: eu não acredito em realismo nos filmes. Eu tenho mais interesse, como artista, em memórias e sonhos, no tom e em me mover no espaço cinematográfico de uma forma que traga a experiência emocional de um sonho ou dos sentimentos da infância. Eu acho que justamente isso o filme passa com louvor, assim, né? Dando aqui um pequeníssimo spoiler sobre o filme. Primeiramente, a gente nem falou direito do filme, né? O filme, de certa forma, é uma alegoria pra crescer como uma pessoa trans, e eu deixando mais abrangente aqui, crescendo fazendo parte de alguma minoria, ou pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno psicológico ali, que lida com depressão, com ansiedade ou com coisas relativas. E a jornada do Owen é muito similar à de muita gente, e eu me reconheci muito em vários momentos, né? Eu não sou uma pessoa trans, mas eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou um cara preto e gay que nasceu numa família que até certo ponto é bem permissiva, assim, é uma família bem pra frente, mas que tem seus problemas, e eu tive que lidar com muita repressão. Eu nunca sofri homofobia dentro de casa, mas eu sei que
dar pinta demais é complicado. Eu sei que ser gay demais em determinados aspectos, em determinados lugares, não é bem visto. E a gente sente muito essa repressão que o Owen passa em muitos momentos. Outro trecho da entrevista de Jane, citando novamente aqui, pra mim, não é necessariamente um filme sobre transição. É um filme sobre como lidamos com a repressão e de onde a repressão vem e o poder silencioso da vergonha. E como, eventualmente, tudo isso te quebra de uma forma que você não consegue mais se esconder ou ignorar. Quando a gente tá falando sobre esse filme e os personagens, e sobre como a TV é importante para esses personagens, eu me vejo muito no lugar de infância. Eu participo de um grupo, de outro podcast de apoiadores do República do Medo, a gente tava discutindo sobre esse filme, e eu tava falando sobre como eu me identifiquei também em um ponto de que eu sempre fui uma pessoa muito retraída, eu nunca tive muitos amigos. Isso talvez aqui vire uma sessão de terapia. Eu sempre me espelhei muito nas minhas relações em séries de TV e filme. E eu sinto que a minha realidade, ela meio que foi moldada, meus aspectos sociais foram todos moldados por séries de TV e por filmes. Então, a minha vida atual é meio frustrante, porque eu espero que seja igual às coisas que eu assistia quando eu era criança. Amizade de verdade tem que ser igual a Friends. Você tem que viver colado com a pessoa, você tem que viver 24 horas com aquela pessoa. Um trabalho, para ser bom de verdade, ele precisa te preencher, ele precisa satisfazer todos os seus sentimentos, porque senão não é um trabalho de verdade. Porque foi isso que eu aprendi com o que eu assistia, sabe? Essa experiência de olhar pra trás como um adulto e ver isso, as percepções que eu tinha, as coisas que eu acabei aprendendo de forma, eu não digo necessariamente errada, mas de forma mais, sabe, distorcida, tem muito nesse filme também. Eu também não sou, eu falo, né, assim, eu não sou uma pessoa LGBT, mas eu me identifiquei muito com esse filme, apesar disso. A diretora é uma mulher trans e ela se considera não binária. Quando você assiste o filme, só fiquei sabendo isso depois que eu terminei de assistir ao filme e fui procurar, né? Porque como eu comentei com vocês, eu não vejo nada antes. E aquilo me tocou tão fundo, essa questão, né? Falei, gente, isso é sobre transições, assim. Apesar dela falar que não é literalmente, mas na hora eu falei, gente, isso tá representando uma transição para mim e eu quero saber dessa diretora. E aí eu fui olhar e descobri que ela era uma mulher trans e não binária. E aí fez mais sentido na minha cabeça, né? Algumas coisas encaixaram melhor. Mas ele conversou muito comigo mesmo, eu não sendo uma pessoa trans e não sendo uma pessoa LGBT, conversou muito comigo nessa questão do não pertencimento, né? De você estar num lugar que você se sente um estranho, de você não saber, às vezes, como você se comporta naquele lugar, o que você sente, ou se aquilo ali que você está sentindo você tem que botar para fora ou tem que engolir calado. Então, isso também me bateu muito forte. Eu também sou uma pessoa depressiva, a depressão fortíssima, inclusive, e, né, quem tem depressão sabe, gente, a gente não se cura, né? A gente passa por momentos melhores e por momentos piores. É uma luta pro resto da vida. E já lutei demais, hoje em dia eu tô ótima, graças a Deus, estou nos meus bons momentos. Mas esse filme me trouxe, assim, eu não me senti num lugar ruim de novo, mas eu reconheci que eu já estive naquele lugar de alguma forma. Então me tocou muito por isso também. Falei, gente, olha, uma pessoa que tem uma outra vivência da minha, né, que não é a mesma vivência, mas como que essas questões de pertencimento mesmo, de você se sentir deslocado, você sentir que você está no lugar errado. Eu acho que esse filme fala muito sobre isso. Você não está no seu lugar certo, você tem que descobrir onde é o seu lugar e ir para esse lugar. E é uma busca que, assim, eu tenho desde que eu me lembro. E se JP, que é muito mais novinho, cresceu com essas referências de televisão e de filmes e tudo mais, gente, eu sou da década de 80, eu nasci com referência dos filmes da Disney, então vocês podem imaginar, né, que eu sou aquela menina, ainda mais por ser mulher cis, heterossexual, eu sou a princesa que tá esperando o cavaleiro, assim, não mais, mas durante muito tempo eu fiquei esperando meu príncipe, e isso realmente acaba um pouco com a cabeça da gente. Mas, ao contrário do que o JP falou, o cinema, para mim, televisão, cinema, até livros, inclusive, ele já tem um outro aspecto, porque eu nunca peguei aquilo para trazer para a minha realidade. Eu sempre fiz o contrário. Eu queria sair da minha realidade e entrar naquela realidade lá da tela. E esse filme também fala sobre isso. De você reconhecer a sua vida, você sabe que aquilo ali que está acontecendo no filme não vai necessariamente acontecer na sua vida, embora os filmes tenham me preparado muito, e eu já sei bastante para quando acontecer o apocalipse zumbi, eu estou muito preparada, mas enfim, sobre isso. Eu sei que aquilo ali que está acontecendo na televisão não vai se manifestar na minha vida, mas ao mesmo tempo eu quero mergulhar naquilo lá. Então é um outro tipo de relação, né? A nossa relação é um pouco diferente com isso.
Esse filme, ele não tem personagens tão... Eu não acho que eles sejam necessariamente fáceis de se identificar. Por exemplo, o Owen, ele é um arquétipo muito, muito complicado da pessoa depressiva, da pessoa retraída. Então é muito difícil você conhecer alguém que vai se identificar. Nossa, eu sou igual a ele. Mas eles trazem pontos muito universais. A Maddie mesmo. A Maddie é uma carranca, ela tá sisuda a maior parte do tempo. Tem poucos momentos que ela se solta. Mas nesse exagero, né, desse arquétipo, ela já mostra todo esse desconforto. E é nisso que a gente se identifica, né? Outra coisa que a gente pode falar também sobre essa questão de pertencimento e séries de TV e sobre a série e a vida real são as referências que o filme traz sobre outras obras, né? Eu acho que em especial a gente pode falar sobre duas que Jane mesmo, né, que dirigiu o filme, fala que se inspirou, que foi em Buffy, a Caça-Vampiros, que tem diversas referências à série aqui, inclusive a Amber Benson, que fez a Tara em Buffy, aparece aqui numa pontinha muito curta, mas que já dá um impacto legal. E uma das personagens do The Pink Opaque, que é a série de TV que se passa ali no mundo do filme, se chama Tara, então tá aí também. Além de também, eu acho que uma coisa que eu assistia era Clube do Terror, acho que passava na Record na época, que traz essa mesma vibe de aventura semanal infanto-juvenil. Tem mais alguma coisa que você lembra que referenciou assim no filme e você fica, nossa, é isso mesmo? Como eu, né, fui uma criança nos anos 90, esse filme tem muito referencial nos anos 90, principalmente, né, mais pro final, na virada dos 90 para 2000. E aí a trilha sonora, apesar de ser uma trilha sonora original, né, ela não resgata músicas dos anos 90, mas ela te dá, a trilha sonora, ela te dá um ar nostálgico, digamos assim. Quem viu Buffy vai ver vários pontos na história, né? Não vou comentar aqui para não dar tanto spoiler, mas são vários pontos de encontro com o seriado mesmo. E você comentou, né, do vocalista do Limp Bizkit, que falou assim, é aleatório. Não é aleatório justamente por causa disso, porque ela está trazendo todo um referencial ali dos anos 90, virada para o 2000, e aí faz parte, né, porque o meu irmão é um pouco mais novo que eu, meu irmão é de 87, então ele, por exemplo, ele era alucinado com isso. Então, eu tenho certeza que se ele assistisse esse filme, ele ia talvez ver algumas referências um pouco mais gritantes do que as minhas, porque eu acho que é mais para a idade dele do que para a minha mesmo, mas tem muito referencial dessa virada de 90 para 2000. Então, quem né, como eu, viveu ou a adolescência ou a infância nessa época e tiver boa memória, porque minha memória está cada dia pior, né, gente? Mas tem umas coisas que a gente guarda e não sai. Até as questões dos seriados, a forma como era filmado e a forma como os personagens eram apresentados, né? Ele vai assistir o capítulo, né, do Pink Opaque pela primeira vez na casa da Maddie. O jeito que aquilo ali é apresentado, né, o episódio, você vai, né, se você assistiu séries dos anos 90 e 2000, você vai se identificar, eu já vi isso em algum lugar. Enfim, então são várias referências mesmo, que ajudam a dar esse clima. É um clima bem nostálgico. Eu acho que ela quis, além da melancolia, ela quis trazer também um clima de nostalgia para quem, de alguma forma, viveu um pouco nessa época. No filme a gente vai acompanhando a infância e a adolescência, até a vida adulta do Owen, crescendo com essa relação de estranheza com o próprio corpo e com a realidade ao redor. A gente começa em 96, quando ele conhece a Maddie. O Owen, nesse momento, é interpretado pelo Ian Forman, que, aliás, é uma criança muito fofa. Fiquei triste que ele demorou tão pouco no filme. Ele troca logo o ator para o Jesse Smith. E aí ele já começa a amizade com a Maddie por conta... Ela tava com um guia de episódios do The Pink Opaque, que era uma série que ele assistia os comerciais, mas ele nunca conseguia assistir porque tava depois da hora que ele precisava dormir. E os pais nunca deixavam ele assistir. Então, a partir disso, eles formam essa amizade até que ele vai na casa da Maddie assistir um episódio e, a partir de então, vira uma obsessão, basicamente, entre os dois. Essa barreira entre ser fã e ser obcecado, ela não é tão tênue assim, mas ela muitas vezes é ultrapassada. Essa relação que ambos têm com a série, ela se torna uma questão de obsessão mesmo, até que o filme tem uma reviravolta, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí, a partir dessa reviravolta, o filme começa a tomar ainda mais ares de sonho, de onírico e de sobrenatural, por que não? Eu assisti Buffy em 2021 e tem um episódio aqui no feed, inclusive, falando sobre a série, com o pessoal lá do República do Medo. Vai lá ouvir, tá aqui na descrição. Ela ainda se faz muito atual, pô. Ela se faz muito atual. Ela tem muitos temas muito pertinentes e... por mais incrível que pareça, por quem criou a série, né? Ela é uma série extremamente feminista. E eu acho que esse tom de empoderamento se faz muito presente aqui no filme também. É muito bacana isso da gente revisitar obras, né? Igual
Quando eu era adolescente, eu era rata de laboratório, é ótimo, né? Eu era rata de biblioteca. O rato de laboratório foi ótimo. Quando eu era adolescente, eu era rata de biblioteca. Então, esses grandes clássicos que aparecem nas listas de que 100 livros que todo mundo deveria ler, enfim, 100 maiores livros, eu li todos quando eu estava na minha adolescência. Principalmente os russos. Então, eu fico pensando, gente, o que era a minha cabeça de adolescente, de 15, 16 anos, lendo um Dostoiévski? O que será que vai ser ler um Dostoiévski hoje, com 40 e quase 4 anos de idade? É bacana a gente revisitar, porque, assim, várias coisas que talvez a gente leu na época, a gente leu e pensou, bacana, tá, beleza. E aí hoje você vai ler e fala assim, gente, tem todo um entendimento que eu não tive na época, e eu acho que esse filme pode ser assim para muita gente. Talvez quem não tenha gostado do filme é porque isso não despertou na pessoa nada além do que ela estava vendo ali. Então ela viu ali um filme de um cara, de um menino estranho, solitário, que a família é super controladora, e da menina esquisita, que não, né, vamos dizer assim, a rebelde sem causa, adolescente rebelde, que também não está satisfeita com a cidadezinha, quer fugir dali. Você tá vendo a história daqueles dois ali, e de repente acontece uma coisa esquisita, e ela some, e aí depois ela volta, e tá tudo muito esquisito, e você tá esperando ser um filme de terror, e cadê o terror? Então, talvez muita gente não tenha gostado por causa disso, porque ficou só realmente na leitura do que estava vendo ali, na cara. E esse filme ele tem muito subtexto. Aí eu volto mais uma vez na questão das músicas. Prestem bastante atenção às letras. E assim, pelo menos a versão do filme que eu vi, vinha a legenda da música também, porque a pessoa que legendou entendeu que a música precisava ser legendada, assim, a gente precisava prestar atenção no que estava sendo cantado. Então, tem mais esse subtexto, né? O que está sendo dito na música faz muita diferença para a compreensão do filme em mais camadas, além da camada inicial. Sometimes the pink opaque feels more real than real life. Maddie, it was a TV show. Are you sure that's all it was? A partir de agora, os spoilers estão completamente liberados. A gente vai falar sobre pontos do filme, sobre coisas do final do filme. Então, se você ainda não assistiu e realmente não curte saber de nada, volta depois que assistir, tá bom? Como a gente estava comentando, esse filme é, em grande parte, uma alegoria para pessoas que crescem se sentindo desajustadas. E, principalmente, mas não unicamente, sobre a experiência de crescer trans. E em entrevistas, Jane fala sobre como o filme, apesar de não ser biográfico, carrega muitas experiências pessoais, de como foi crescer em um subúrbio e, em muitos momentos, como era opressor para uma criança trans participar daquele ambiente. Como a gente falou também, a série de TV Pink Opaque, toda a referência às luzes que saem da TV, a própria linguagem que o filme utiliza, é tudo extremamente muito simbólico para esse contexto de transição. E não apenas transição de gênero, mas também a transição da fase de infância para a vida adulta, ou da adolescência para a vida adulta. Por que não, de uma maneira bem pessimista mesmo, a quebra do sonho infantil para você se tornar um adulto quebrado pela sociedade? Sim, tem uma parte no filme que me marcou muito, assim, e que eu acho, né, eu vejo como uma cena que pode levar a pessoa à terapia depois. Porque aí já entrando, né, nos spoilers mesmo do filme, para quem agora já é mais para quem viu o filme, quando ele começa a frequentar a casa da Maddie, ela começa meio que a fazer a cabeça dele, entre aspas, né? Levar ele mais pro mundo dela, pra realidade dela. E tem um dia que ela fala, olha, isso aqui não serve pra gente, essa cidade aqui é pequena demais pra ficarmos aqui nela, essa cidade é limitante e você vai fugir comigo amanhã. Você vai trazer suas coisas e amanhã a gente vai embora desse lugar. E ele é tão reprimido, ele é tão controlado na casa dele, e também ele se reprime, né, que ele chega na casa da mãe, do coleguinha, e fala pra ela, fala assim, pelo amor de Deus, conta pra minha mãe que eu tava mentindo, pra minha mãe deixar de castigo, porque eu não quero fugir com a Maddie. Então, isso me tocou de uma forma assim, poxa, a pessoa não tá querendo encarar, sabe? Assim, ele precisa da ajuda de uma pessoa de fora pra criar uma situação ali, pra ele não se descobrir, pra ele não dar esse passo além. Pra ele, é igual quando a gente tem que fazer terapia, mas a gente não quer fazer terapia porque a gente não quer lidar, a gente não quer descobrir. Isso foi muito, essa cena foi muito
muito marcante assim, pra mim. Eu acho ela uma das cenas mais importantes do filme, porque mostra realmente como que ele estava acomodado, assim, apesar de se sentir desconfortável num todo, ele se sentia desconfortável consigo mesmo, ele se sentia desconfortável com a forma como os pais dele tratavam, sempre com muita proteção. E depois que a mãe dele morre, o pai continua controlando, então, assim, é tudo muito controlado e ele, de certa forma, está insatisfeito, mas é o que ele conhece, é a zona de conforto dele, e ele tem medo de dar esse passo adiante. Mas aí, na hora que chamam ele para dar o passo adiante e ele não quer, ele não está preparado para aquilo, ele também não tem coragem de falar. Fala, não, eu não vou, eu não quero, ele não tem coragem de encarar, porque quer agradar. É aquele tipo de pessoa que, por se sentir deslocado, por se sentir não pertencente, a pessoa tem uma tendência maior a querer agradar os outros para poder participar, para poder fazer parte. Então, acho assim que, mesmo numa situação desconfortável para ele não vai desagradar o outro porque ele quer fazer parte daquilo ali. E ele tem vários momentos desse com a Maddie. Ele sente que ela é uma pessoa estranha, às vezes você vê que ele tem uma certa repulsa dela, mas ele não quer desagradar ela, ele não quer que ela fique com raiva dele, que ela fique de mal dele. E esse momento mostra muito isso, como é que a pessoa realmente faz de tudo para agradar. Ou seja, está precisando de um fator externo, que não seja ele, para impedir ele de ir, porque ele não quer ficar mal com a Maddie, ele não quer ir com ela, mas ele também não quer que ela ache que ele que não quer ir para ficar com raiva dele. Então essa cena, assim, ela cabe tanta coisa, tanta discussão psicológica em cima dessa cena. Para mim, é uma das cenas mais marcantes do filme, e por causa disso, porque aqui, nesse momento, é uma cena que não fala necessariamente de transição, de homossexualidade, de nada disso. Fala dessa questão, sim, de você querer agradar para pertencer. Agradar para pertencer. Essa cena, inclusive, eu li de uma maneira não totalmente diferente, porque eu concordo com muitos pontos. Ele é tão passivo que pra ele tomar uma atitude, tem que ser alguém pra tomar essa atitude por ele. Ele não consegue dizer não. Só que eu acho, e isso talvez tenha um pouco a ver com o título do filme, que é exatamente a TV brilhar. É só o brilho da TV pelo brilho da TV. Considerando todo o subtexto do filme, não o subtexto trans ou subtexto qualquer coisa assim, mas o que o filme tenta passar, de que na verdade o Owen e a Maddie são as personagens de The Pink Opaque, né, são a Isabel e a Tara, e na verdade tudo isso é um plano do Senhor Melancolia, que é o Big Bad, é o vilão do filme, pra matar as meninas no The Pink Opaque, e elas acabam vindo pra esse mundo que é tipo uma distopia do que elas viviam, onde elas são reprimidas e são completamente destruídas, né, a alma delas é destruída, e elas vêm pra esse mundo. Considerando isso, ver a TV brilhar pra mim seria elas conseguindo sair dali, como a gente vê em alguns momentos. Tem 3 momentos que o Owen, entre aspas, deixa a TV brilhar. E esse é um dos momentos que isso acontece. Quando a Maddie tá falando sobre como eles precisam fugir, sobre como aquela vida ali não é pra eles, e ela desenha o fantasminha lá do Pink Opaque na nuca do Owen, ela deita do lado dele pra dormir, e um brilhinho começa assim, como se fosse a TV mesmo, o som da TV. Eu vejo esse momento como uma possibilidade que o Owen tinha de deixar a TV brilhar e de aceitar isso e de fugir com ela e de conseguir externar esses sentimentos que ele tem e não consegue por conta da opressão que ele sente. Por conta disso, ele acaba se sabotando e faz todo esse plano pra não fugir. Era um momento que, se ele tivesse insistido, talvez ele conseguisse expressar a verdadeira identidade dele, como uma mulher trans ou o que fosse. A segunda vez que ele deixa a TV brilhar é quando a série é cancelada, que ele tem aquele surto psicótico e quer entrar na TV e o pai dele tenta puxar ele, etc. E enquanto ele tá tendo um surto gigante dizendo que aquela não é a vida dele, que aquele não é o pai dele tá com a cara extremamente apática, como se nada tivesse acontecendo. O que aí alimenta talvez um pouco da teoria de que é verdade e que ele é Isabel, etc. E a terceira vez que ele deixa a TV brilhar é no final, quando ele novamente tem aquele outro surto e grita e abre o peito com uma faca lá e vê o brilho de dentro dele. É engraçado que todos esses momentos em que ele tem um pouco mais de liberdade, ou que ele acaba expressando um pouco mais o que ele sente de fato, são envoltos de muita vergonha e de muita angústia. O tempo inteiro ele tá soterrado nisso. Eu vi uma entrevista do Justin Smith falando que toda a entonação da voz dele, não apenas a postura dele mais retraída e com o ombro curvado, etc., mas a voz dele, ele tentou usar a voz estranha pra fazer com que mostrasse que o personagem não consegue nem falar direito, sabe? Ele é tão desconectado com o corpo dele que até a voz dele é estranha por conta disso. Nesse primeiro momento que você mencionou que ele brilha, inclusive a Maddie veste ele com roupas dela, né? Roupas de mulher. Exatamente.
ainda tem esse detalhe, fica muito claro mesmo. E no final, além da questão da postura dele e da voz que você mencionou, ele também tem problemas de respiração. Problemas seríssimos de respiração, ou seja, ele não está conseguindo mais nem respirar. Ele está tão abafado, ele está tão incomodado que ele precisa respirar. Para mim, o brilho da TV seria mais ou menos como um sair do armário. E ele tem várias oportunidades. Ele chega até a abrir a porta do armário, mas ele não sai. Eu encaro dessa maneira, até o final ali. E o final, para mim, foi muito marcante também, porque assim, ele tá nesse sofrimento todo, ele não tá respirando, ele tá literalmente morrendo por ser do jeito que ele está sendo, né, por viver do jeito que ele está vivendo. E ele, igual você mencionou, é sempre carregado de muita vergonha. Ele tem esse momento de quase sair do armário, mas ele não sai. E no final ele ainda se desculpa com as pessoas. Você desculpa. E as pessoas não estão nem aí. As pessoas estão literalmente cagando e andando para ele. E ele com esse medo, né? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar? E as pessoas, cada um está vivendo sua vida, cada um está no seu egoísmo, ninguém quer saber dele. E ele achando, assim, preocupado com o que as outras pessoas iam falar. Então, eu acho que muito do dele se segurar, né? Do dele não ir pro brilho, ou dele não sair do armário, é isso, essa preocupação com o outro. E o outro não tá nem aí. Nem aí. Esse parque que ele vai trabalhar no final, inclusive, ele é extremamente temático do The Pink Opaque, né? Dá até pra ver que o antigo trabalho dele era num cinema, onde ele literalmente estava ali exposto a todos os tipos de filme, etc. E depois disso ele vai pra um lugar onde todas as telas são sem vida, são apenas jogos de fliperama e etc. Então ele é afastado até daquilo que ele gostava de verdade, entra cada vez mais pra dentro dele, tanto que no final ele tá só a capa da gaita, né, cara? O lábio do menino parece que não vê um batom de cacau há 10 anos, parece que ele não bebe uma gota d'água há milênios, ele tá igual o Cillian Murphy, ressecadíssimo. Essa questão dele tá sem ar também remete muito ao destino da Isabel no The Pink Opaque, que ela foi enterrada viva, então ela tá literalmente sem ar, sabe? Eu acho isso tudo muito legal. Eu gosto muito também de outra referência a Buffy, na verdade referente a um episódio de Buffy, que é o 17º episódio da 6ª temporada. Aliás, esse filme, você falou em melancolia, ele parece muito com a 6ª temporada de Buffy. Toda a atmosfera de Buffy, pra mim, desse filme, é a 6ª temporada. Um spoiler de Buffy aqui, a série já tem literalmente 27 anos. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, se você for assistir, por favor, me perdoe. Mas a 6ª temporada, a série tecnicamente seria cancelada, seria finalizada na 5ª, e a Buffy morre no último episódio da 5ª temporada. Mas a série foi renovada, a série mudou de canal, ela saiu da WB e foi pra outro canal, e ganhou mais uma temporada. Logo, a Buffy, a protagonista, precisava reviver, né? E a 6ª temporada é toda envolta num tom extremamente dramático e melancólico e depressivo, porque a Buffy tá lidando com o fato de que ela estava morta aí no céu, e trouxeram ela de volta pra esse inferno na Terra que ela vivia, e tendo que matar monstro e etc. Então na 6ª temporada, que já é extremamente dramática, a gente tem o 16º episódio, que é um momento em que a Buffy sofre um ataque de um monstro, que faz com que ela ache que na verdade tudo aquilo que ela viveu era fruto de alucinação, e que a vida dela de verdade era num hospital psiquiátrico, e que ela precisava se curar, ou seja, ela precisava abdicar de tudo aquilo que a gente conhecia como verdade, pra ela viver naquela realidade, com o pai e a mãe que estava viva, e os pais ainda eram casados, então era literalmente a vida perfeita pra ela. Ela só precisava desistir de toda a realidade que ela conhecia. Esse filme tem exatamente a mesma experiência de assistir. Também tem a analogia suicídio, né? Porque no final desse episódio, quando a Buffy decide ficar no mundo real e desistir daquele universo maravilhoso, ela morre. No final do episódio são o pai e a mãe dela falando que ela morreu. É a mesma coisa que acontece com a Isabel e a Tara no The Pink Opaque, que elas são enterradas vivas pra, teoricamente, Owen e Mad nascerem naquela realidade. E a Mad fala que eles precisam ser enterrados vivos pra poder voltar pro Pink Opaque. Tudo gira muito em torno, na minha cabeça, de suicídio. Esse mundo perfeito que você vai ter se você aceitar o final da sua vida. Aí, esse é um ponto que a gente divide as opiniões nesse filme, que é sobre o destino de Mad. Eu já tenho uma outra leitura, porque eu sou poliana, e você ainda não assistiu Monster, você vai ter que assistir Monster, porque talvez você vai divergir do final comigo, mas eu tenho esse pensamento para esse filme igual eu tive pensamento no Monster. Lembrando que você cresceu com a Disney, né? Você tem uma visão um pouco mais feliz da vida, talvez. Talvez, mas o que eu entendi da Mad, tá? E na minha cabeça vai continuar sendo assim, porque eu quero acreditar que isso é verdade.
Quando ela fugiu, que ela sumiu, né, na verdade, ela saiu daquela cidadezinha que ela estava, ela foi para uma outra cidade que ela pôde, talvez uma cidade maior, enfim, uma cidade mais... As pessoas podem ser mais livres, e ela foi ser quem ela era, porque a Maddie, inclusive ela fala, como Maddie, que ela é homossexual, ela é lésbica. E ela deixa isso muito claro em vários momentos do filme. Então eu acho que ela conseguiu ir para um lugar em que ela pode ser livre, ela pode viver essa verdade dela. E aí mas ela nunca parou de pensar lá no Owen. E aí, quando ela está mais estabelecida lá nesse lugar, ela volta para tentar resgatar ele mais uma vez. Olha, daquela vez não deu certo. Quem sabe agora, eu contando que tem outros lugares que a gente pode ir, que tem outras realidades que a gente pode viver, que ele pode ser ele mesmo ou ela mesma, né, nesse caso, em outro lugar que não aqui. Vamos ver se eu contando para ele agora, ele resolve, ele topa vir comigo. E ele não topa, e ela então tá. Então lava minhas mãos, larga ele lá e volta pra vida dela feliz. Então é isso, ela não se mata, ela volta feliz pra vida dela. A minha percepção é extremamente pessimista. É extremamente pessimista. Inclusive, o final desse filme me deixa muito puto, porque eu vejo aquele momento tão legal dele abrindo o peito, e aí ele tá feliz e tal, e depois ele fecha tudo e sai pedindo desculpa. Nossa, mano, é como Jane fala, né, sobre ele ter chegado naquele local, naquele momento da vida dele, que, com sorte, ele vai continuar enxergando, sabe? Então talvez a família que ele criou e que ele fala que os ama com a cara mais nula do mundo, tipo, com sentimento zero, talvez aquilo não seja o suficiente pra impedir ele de se tornar livre de verdade, sabe? Mas eu fico muito triste. Esse final me deprimiu bastante, assim. Por mais que o filme não seja essa experiência tão feliz quanto né, pudesse ser, o final pra mim é extremamente deprimente. Porque eu não gosto do final da Maddie, e na minha cabeça ela não teve um final bom. Se a gente considerar que ela tava falando a verdade e que ela vai ser enterrada viva e vai voltar no The Pink Opaque, show, massa. Mas se não, se era tudo uma metáfora mesmo ali, ela toma no cu, velho. É muito triste. E eu também não gosto do Owen pedindo desculpa no final e saindo todo desconfiado, mas enfim, é uma coisa que esse filme é extremamente rico, né, em simbolismo e interpretações. Então você fica aí com o seu copo meio cheio, o seu copo meio vazio. O final do Owen é drástico. O final do Owen é indiscutivelmente drástico. É a morte de toda esperança. Ele sair pedindo desculpa, foi isso que eu falei na minha cabeça. Na hora que ele saiu pedindo desculpa, eu falei, nossa, é a morte de toda a esperança para essa pessoa. Acabou. I told myself I made the right choice. What if I really was someone else? Very far away on the other side of a television screen. Só para falar de alguns filmes que eu lembrei assistindo esse filme, que não são filmes da mesma temática, mas que são filmes que falam sobre pertencimento e são filmes que eu classifico como o horror da vida real que eu falei. E eu gostei da expressão que você usou, que é... Como é que você falou? Que é terror... Existencial. Terror existencial. Que é o Nelly, foi até vencedor do Grande Prêmio do Júri de Sundance, de 22. E também é um filme muito divisivo, muito divisor, assim, cada um acha uma coisa. A nota dele no IMDb é super baixa, acho que é 5.3, alguma coisa assim. E eu amei o filme. Ele é de uma Serra Leonina, acho que é assim que fala, né? A mulher, a diretora e roteirista, ela é de Serra Leoa. E o filme fala muito sobre essa questão de imigração, questão de não pertencimento, né? De você estar numa cultura que não é a sua, num lugar que não é o seu. Então, é uma outra visão, né? Uma outra perspectiva do não pertencimento. E tem também, aí sim, aqui a gente já tem um pouco de manifestação desse horror, né? Desse desconforto em figuras de terror, né? Ou em fantasma, ou acontecem coisas estranhas que você não sabe o que está acontecendo. É um pouco mais... esse terror fica um pouco mais físico, digamos assim. Mas me lembrou muito esse filme. E outro também é um filme
aí já conversa mais com o Nene, acho que em português com a babá mesmo, que é um filme também de refugiados de guerra, que chama Que Ficou Pra Trás, que tá na Netflix. O Nene tem no Amazon Prime, e o Que Ficou Pra Trás é da Netflix. Esse sim já tem um terror bem mais forte, você tem ali fantasmas, enfim, manifestações mesmo, só que não é sobre isso. O filme também tem essa sensação de sonho, né, de que uma coisa está errada ali, tem alguma coisa que está fora do lugar, ou é um sonho, ou é uma assombração, uma casa assombrada, enfim, aquelas pessoas estão assombradas. A babá é a mesma coisa, né? O Nene é a mesma coisa, é uma pessoa assombrada, mas não assombrada por seres inexistentes, eles estão assombrados pela vida deles mesmos, né? Por isso que eu falo que é o horror da vida real. E aí eu lembrei de mais uma coisa, assim, né? O Them, a série Them, também, pelo menos a primeira temporada, né? A segunda temporada já não é tanto assim. Se vocês já assistiram, se você já assistiu, JP, a segunda temporada, gostei, mas a primeira temporada ela é mais explícita nessa questão da manifestação, né, o terror que eles estão passando ali, né, dos fantasmas e tudo, ser uma representação, uma manifestação do horror que eles estão sofrendo na vida real. Aí era só esses exemplos, assim, para quem ficou interessado. Eu adorei esse subgênero, terror existencial. Então, se você quiser um terror existencial, ficam essas 3 dicas. E olha para você ver, né, as 3 dicas sobre questões filmes que tratam também sobre racismo. Todos os 3 falam de não pertencimento, mas todos os 3 falam de racismo, que é os 2 filmes The Nanny, tá no Prime, Ficou Pra Trás, tá na Netflix, e o Them, que é série, tá no Prime também. Eu acho que até a gente já conversou sobre Them, a primeira temporada, que eu acho problemática, pra dizer o mínimo. Mas é uma recomendação que realmente combina. E sobre O Que Ficou Pra Trás, eu acho um filme maravilhoso. Eu tenho inclusive uma crítica sobre ele, eu vou deixar aqui o link pra você ler, se você quiser. E Nene é muito bom também. Eu assisti basicamente pela protagonista, porque ela faz a Estelar na série dos Titãs, na finada série dos Titãs. E outra referência, 2 referências aleatórias demais que eu quero fazer, uma nem tanto, na verdade. A primeira é que as personagens do The Pink Opaque, né, a Tara e a Isabel, elas se conhecem e falam bastante isso em um Sleepaway Camp. Isso é repetido várias vezes no filme. E Sleepaway Camp é um filme de terror com uma temática também de gênero que é muito importante pra história. Talvez não seja um filme que você vai gostar tanto, ele é extremamente caricato e tem um problema na representação de pessoas trans também, mas ele é um filme extremamente importante. Eu não acho que foi uma referência aleatória ali, elas falarem tantas vezes Sleepaway Camp no filme. E a segunda coisa que eu queria dizer, e você falou sobre Nene não ter uma nota muito boa, eu vi uma crítica, a galera detonando a Saw the TV Glow, e o cara dizendo que mais ou menos um quote dele, esse filme, na verdade, não é bom pra ninguém. Ninguém nunca gostou. A galera finge que gostou pra se fazer de inteligente, porque ele não faz sentido nenhum. E essa questão de não fazer sentido, eu me lembro muito de uma série que não é de terror, é uma comédia musical com uma grande porção de drama, que é Crazy Ex-Girlfriend. Ela tinha no Netflix, mas ela não tem mais. Eu acho que só tem a primeira temporada no Paramount Plus, um streaming que ninguém assina, mas enfim. E uma das temporadas tem uma música que é The End of the Movie, que entre outros momentos, assim, é uma cena extremamente metalinguística, porque um cara cantando pra tela, literalmente pra gente, falando como a vida real, na verdade, não faz sentido nenhum. E se você vê um filme que parece com a vida real, você vai dizer, que merda de filme. E é basicamente isso aqui, sabe? Ele não é um filme sobre a vida real, ele é um filme mais sobre sonho e memórias, mas ainda assim, muita gente não entende que é literalmente o papel de um filme, né? Resgatar memórias e etc. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre I Saw the TV Glow, o novo filme, como eu disse, extremamente divisivo da A24, que ainda não tem previsão de estreia aqui no Brasil, mas que eu acho que deve chegar em algum streaming em breve. Não esquece de dizer aqui, na caixinha de comentários ou nas redes sociais, o que você achou do filme. E eu queria também agradecer a presença especialíssima da Loris, que está aqui com a gente hoje, dando ótimos insights sobre o filme. Mas e aí, Loris, onde a gente pode te encontrar? Quais são os seus projetos, suas redes sociais? Mais uma vez, muito obrigada. Estar aqui foi um prazer, né? E se deixar, a gente vai ficar falando aqui até amanhã.
Mas enfim, A Tela que Habito você encontra também em podcast. Tá parado, a gente está passando por uma reformulação, mas tem vários episódios muito, muito bacanas, tá, gente? Não é só porque é meu, não, mas a gente tem uma outra visão de cinema, assim, a gente fala de uma forma mais, a gente fala mais de temáticas, digamos assim, a gente não fala de filmes específicos. Eu estava até comentando com o JP que a gente tem um episódio especial sobre musicais, então a gente vai mais para essa pegada. Até porque, né, para quem não sabe, vocês não me conhecem, então eu vou contar, eu sou mestre em cinema, então eu tenho sempre essa pegada mais de ensinar mesmo, né, de história, enfim, whatever. Então estamos no podcast, estamos no Instagram, A Tela que Habito, em todos os dois, tem canal do YouTube, porque a gente começou no YouTube há quase 10 anos agora, também tá parado, tá tudo parado, gente, mas a gente vai voltar no Instagram, no resto eu não sei. Mas em todos os canais que vocês procurarem, até no TikTok, estamos lá, A Tela que Habito. Depois vocês procurem, deem um oi lá pra gente. Sobre estar parado, eu entendo, mas é isso. Lembrando também que o LDMC está nas redes sociais, no @LDMCpod, tanto no TikTok quanto no Instagram. Se você curtiu o episódio, não esquece de indicar pros amigos, e se não curtiu, não esquece de indicar pros inimigos. Até o próximo episódio e valeu, pessoal!